Irmãos, essa passagem aqui, ela por um lado é um grande encorajamento para nós e é um grande consolo. Por quê? Ela nos consola por dizer: fique tranquilo, a palavra de Deus ela vai germinar, ela vai frutificar. Fique tranquilo, né? Não fique angustiado de você estar pregando, você está lançando a palavra de Deus e você não está vendo o resultado, você não está vendo crescer, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se recebeu, se não recebeu. Fique tranquilo. Apenas o que? Semeie a palavra de Deus. Por quê? Porque quem vai agir é a palavra de Deus, não é a nossa ação. E também nos mostra que Deus está fazendo tudo. Ele vai fazer a sua própria palavra crescer. Ele vai fazer essa palavra de uma maneira que nós não sabemos como, irmãos. Não está no nosso controle, não está nem no nosso conhecimento, o agir de Deus. Mas Jesus está falando aqui, vai agir, vai frutificar, vai crescer, vai germinar. Então, nessa passagem, Jesus, querendo trazer essa parte da agricultura, né, que era muito presente na vida das pessoas que estavam com ele, né, que lançavam a semente, plantavam, cultivavam para o seu próprio sustento, ele veio mostrar que, da mesma maneira que vocês não sabem como que essa semente está, o que está acontecendo com ela para ela crescer, vocês também não sabem como o reino de Deus vai crescer. Vocês não sabem como que o reino de Deus alcança as pessoas, como que ele trabalha no coração das pessoas. Vocês não sabem, mas tenho certeza que, da mesma forma que essa semente, ela vai germinar e vai crescer, a palavra de Deus vai germinar e vai crescer no coração das pessoas. Como? Com o agir de Deus. Simples assim. Jesus está fazendo uma coisa muito simples, mas que é muito grandiosa. Mostrar que descansem. Ele está falando dos seus discípulos, descansem. Deus vai fazer essa semente crescer nos corações. E ele veio mostrar que a gente pode não ver, mas está crescendo. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver. Quem já plantou o feijão no algodão molhado? Vocês já fizeram isso? Na escola era muito frequente. É legal o quê? Você vê o feijãozinho, começa a sair as raízes, e depois de um tempo é que brota o raminho. Irmãos, semente é assim. Primeiro começa a sair as raízes, depois começa a manifestar alguma coisa. No coração das pessoas, o nosso próprio coração também é assim. A palavra de Deus, primeiramente, ela cresce para dentro. Ela começa a fazer as suas raízes. Depois começa a aparecer algo visível. Então não é algo do dia para a noite, né? Jesus não fala, a palavra, o reino de Deus é semelhante a um cogumelo, né? Que choveu hoje e nasceu amanhã. Ele nasce hoje mesmo. Não, a palavra, o reino de Deus é semelhante a uma semente. Não é algo que vai do dia para a noite. É algo que tem um processo, tem um agir de Deus. Então, né, Jesus está dizendo aqui, fiquem calmos, porque Deus está agindo e o reino de Deus, ele está crescendo. Essa semente, ela vai chegar na sua conclusão, que seria o quê? Formar o fruto cheio na espiga, e quando já maduro, mete-lhe a foice, porque é chegada a ceifa. Aqui Jesus está falando, né, de ser chegada a ceifa, ser chegada à conclusão do reino de Deus, né? Chegar ao fim dos séculos, chegar lá a parte do Apocalipse, que vem o reino de Deus. É disso que Jesus está falando. Desde você semear até vir o reino de Deus completo e consumado, Deus está agindo em todo esse processo. Então é um grande encorajamento que Jesus está fazendo aqui. Fique tranquilo, Deus está agindo em todo esse processo. Apenas lance a semente. Em Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, na parábola da semente que a gente acabou de ver, fala alguma coisa sobre quem semeou? Fala, um homem lançou a semente. E aqui em Romanos,
fala que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Irmão, essa semente é a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, algo está se tornando muito claro que não depende de quem está semeando. Sendo a palavra de Cristo, essa semente por si só vai agir. Amém? Então, independente de se você vai pregar, quem vai pregar, quem vai lançar a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é suficiente para tudo isso, tá? Se você apenas pegar a sua Bíblia e ler a palavra de Deus para as pessoas, você está lançando a semente. Amém? Por mais que hoje, as pessoas, se você quiser encher uma igreja, você fala o quê? Está vindo um pregador famoso. E enche. Porque as pessoas estão indo na capacidade de quem está falando. Mas, irmãos, pelo que Jesus está dizendo aqui, na parábola, a capacidade de quem está falando não significa nada. Amém? Por quê? Porque isso não faz diferença. Quando ele fala, esse homem pode acordar, pode se levantar de dia, de noite, tanto faz. Não é não é o fazer dele, ele fazer alguma coisa que a semente faz germinar. Ela por si mesma frutifica. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é suficiente, tá? A gente não precisa inventar coisa, não precisa ser o mais bem capacitado para pregar a palavra de Deus. Não, a gente precisa do quê? Da palavra de Deus. E só isso basta. Não que os irmãos, não precisem estudar a palavra de Deus, buscar conhecer mais. Não, a gente tem que buscar conhecer mais a palavra de Deus para a gente poder se fortalecer mais, tá? Mas nada nos impede de pregar o Evangelho, amém? Tendo a palavra de Deus, tendo a Bíblia, é o que basta, amém? Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, aqui, reforçando, consolidando essa parábola de Jesus, que não vem de nós, A nossa salvação, ela vem mediante a fé. Isso é um dom de Deus. Então, nós sermos salvos não depende nem de nós mesmos. Isso é um dom gratuito de Deus. Então, pregar o Evangelho, salvar as pessoas, a palavra de Deus, frutificar nela, será que depende de nós? Não, irmãos, isso é um dom de Deus, é um agir de Deus. Amém? Então, o que a gente pode fazer? Pegar a palavra e lançar a palavra, lançar essa semente. Amém? Não tem uma dependência de qualquer agir nosso. Agora, 1 Coríntios 1 Coríntios 3, versículos 5 a 7. Aqui diz, para contextualizar, na igreja de Coríntios o pessoal estava discutindo mas eu fui batizado Paulo pregou o evangelho para mim, não, mas Apolo pregou para mim, quem pregou foi fulano, quem batizou foi ciclano, o pessoal estava discutindo isso. E aí Paulo fala, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, irmãos, aqui Paulo, ele está explicando aqui para os coríntios que tanto faz quem pregou para você, quem está aqui pastoreando, quem está cuidando de você, com quem você estudou, o que foi. Não faz a menor diferença, por quê? Quem dá o crescimento? É Deus. Então, irmãos, não tem nada da nossa capacidade para pregação do Evangelho, para cuidar dos irmãos. O que basta? A palavra de Deus. Tá? Deus vai dar o crescimento. Às vezes,
A gente tem algum amigo que a gente fala de Deus para ele e vai falando, e você fica nada, e nada, e nada, e nada. Aí um belo dia, você recebe a notícia, fulano virou crente. Aí você, rapaz, eu estou há tanto tempo falando de Deus para essa pessoa. Aí eu vou viajar do nada virar crente. Porque o outro fulano chamou ele para ir para a igreja. Aí você fica assim, não, é porque o outro fulano deve ser muito bom. Não, irmãos. É porque Deus agiu na vida dele. Você semeou, em um determinado momento que aconteceu, Deus agiu, a palavra cresceu e frutificou. É interessante, a palavra ela é suficiente. Se você inclusive pegasse uma Bíblia e entregasse uma pessoa, ela começasse a ler, o que você fez? Você abriu a boca? Não. Mas quem que vai mudar a vida da pessoa? A palavra de Deus. Às vezes para a gente é até um pouco difícil entender isso, porque a gente fica muito do não, eu preciso ser bom, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso capacitar, preciso não sei o quê, para poder fazer bem, para trabalhar bem, não sei o quê, tal. Mas Jesus veio mostrar o quê? Irmãos, é o reino de Deus. Então quem que vai fazer o reino de Deus crescer? O próprio Deus. Se a gente parar para olhar, o reino de Deus ele é o quê? Ele é santo. Então quem pode edificar o reino de Deus na sua santidade? Apenas quem é santo. Quem que é o único que é santo? O próprio Deus. Então nós não podemos edificar o reino de Deus, assim, entendo, irmãos, nós não podemos na nossa própria capacidade querer ser muito bom edificar o reino de Deus. Por quê? Porque mesmo assim nós não somos santos para edificar o que é santo. Amém? A Bíblia diz, sois santos, pois sois filhos do Altíssimo. Sim, somos filhos de Deus, Deus nos torna santo, Deus nos santifica. Só que, entendam, é Deus que nos santifica, não sou eu que me santifico. Amém? Então, o reino de Deus, ele cresce, ele é desenvolvido, edificado por Deus. Deus nos usa? Nos usa. Mas quem edifica, irmãos? É Deus. Amém? O que está muito claro aqui para a gente é que não depende da nossa própria capacidade. Apenas lançar a palavra. Isso é um grande consolo para a gente. Né? Porque às vezes você pode parar e olhar, não, porque eu preciso fazer um curso para começar a pregar, que eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, comece a pregar. Comece. Pega a tua Bíblia, comece a ler, comece a pregar. Às vezes você simplesmente lendo ela já causa um impacto. De uma vez eu estava na rodoviária, estava voltando da faculdade para casa. Eu sentei e fui ler minha Bíblia. Estava lá, tinha que esperar umas 2 horas o ônibus chegar. Aí sentei, fui ler minha Bíblia. Apareceu um rapaz, falou, você está lendo? Eu estou lendo a Bíblia. Aí ele falou para mim, não, estou muito feliz, eu não vejo pessoas lendo a Bíblia. Estou muito feliz de ver você lendo a Bíblia. Aí foi conversar com ele e falou, não, mas eu estou com pressa, preciso ir pegar o ônibus aqui. Mas irmãos, percebam, estar sentado lendo a Bíblia. Por quê? Está mostrando para as pessoas, irmãos, a palavra de Deus. E só se mostrar a palavra de Deus, já começa a trazer uma curiosidade, a agir alguma coisa. Amém? E ler a palavra, falar a palavra, lança semente. Amém, irmãos? E aí só um parêntesezinho. A menos que haja algo anormal, né, que essa pessoa tenha rejeitado totalmente a palavra de Deus, né, que pode acontecer também, a pessoa rejeita totalmente a palavra de Deus, aí não tem como crescer. Né? Aí a gente volta lá para a parábola do semeador. Se tem um solo duro e a semente não entra, como é que ela cresce? Né? Então aqui a gente está falando da semente que foi plantada. Amém? Né? Enfatizando no versículo 29, e quando o fruto já maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então Jesus está dizendo, é desde agora que começou o reino de Deus até a conclusão, até que venha plenamente o reino de Deus e venha a ceifa e os anjos recolham.
Deus está agindo desde o primeiro tijolinho até o último revestimento. Amém? Deus vai cuidar do reino dele em tudo. Amém, irmãos? Bom, vamos ler o versículo 30. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. A parábola do grão de mostarda, Jesus fala: a que assemelharemos o reino de Deus? Então, ele está dizendo, o reino de Deus se parece com o quê? Aí, quando ele fala aqui do grão de mostarda, por que ele fala de um grão de mostarda? Porque naquela época, no ensino, nas sinagogas dos rabinos, já era comum, já era uma referência, eles utilizarem o grão de mostarda para falar de algo que era muito pequeno. Então, se fosse falar de qualquer coisa que era muito pequena, ela falava, não, isso é um grão de mostarda. Então, por isso que ele utilizou isso aqui, porque as pessoas já conheciam esse exemplo. Então, quando ele fala, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, ele está falando o quê? Hoje, o reino de Deus, ele é muito pequeno. Aí você para, não, mas o reino de Deus, como o reino de Deus vai ser pequeno? É o reino de Deus. Mas Jesus está aqui, ó. O reino de Deus, ele é semelhante a um grão de mostarda, que ele é semeado. Então, o reino de Deus naquele momento está o quê? No comecinho do processo. Porque Jesus começou o seu ministério, começou o reino de Deus ali. Então ele vem falar, Jesus, o reino é como um grão de mostarda. Para ficar mais fácil para a gente, irmãos, quem já viu a semente de um ipê amarelo? Parece uma moedinha de 5 centavos. Já viram? Quem já viu o ipê amarelo? Que fica bonito. Então, 30 metros de altura. Aí você vê uma sementinha de 5 centavos, você planta ela na terra, daqui uns 100 anos, vai chegar a um ipê de 30 metros de altura. Mas o que Jesus está querendo mostrar aqui? O reino de Deus hoje, ele é o quê? Ele é muito pequeno. Ele não se compara em nada com o que ele vai ser ainda, na grandiosidade que vai ser o reino de Deus. Se a gente pensar, quando vier o reino de Deus, completa a sua consumação, quem estará no reino de Deus? O próprio Deus, e contemplaremos Deus como Ele é, na sua glória. E mesmo assim não o contemplaremos totalmente, porque passaremos toda a eternidade contemplando Deus e conhecendo Deus como Ele é. Então, a grandiosidade do reino é pouca ou é muita para conter o próprio Deus? Para que possamos contemplar o próprio Deus. Então Jesus está mostrando isso aqui. Hoje, o pouco que a gente vê do reino de Deus é algo extremamente pequeno do que o reino de Deus vai ser quando ele se consumar. Por que Jesus fala do grão de mostarda? Porque tem espécie de mostarda que ela chega a 3 metros de altura. Então, se você pegar um grãozinho de mostarda, que parece um grão de mostarda, um grãozinho de areia, e ele virar 3 metros de altura, é muito. Né? A mesma coisa, uma moedinha de 5 centavos virar uma árvore de 30 metros de altura. Então, Jesus quer mostrar a grandiosidade que vai ser o reino de Deus. Hoje, irmãos, a gente experimenta o reino de Deus? Sim. Aqui, a gente está estudando a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, falando do próprio Deus, da grandiosidade do próprio Deus. Nas nossas orações, a gente está conversando com o próprio Deus. Nosso momento de louvor, estamos louvando a Deus, estamos provando uma quantidade muito pequena do que é o reino de Deus hoje. Isso nos traz alegria, irmãos? Os nossos momentos de oração nos traz alegria, nos traz conforto. Está tudo um caos, aí a gente vai orar e Deus nos consola, Deus nos acalma. Mas isso, irmãos, é algo muito pouco, é assim, quase nada
do que vai ser o reino de Deus quando ele se manifestar completamente, quando ele chegar, estiver completo. Amém? Por que Jesus fala isso? Porque as pessoas naquela época estavam achando que Jesus ele ia trazer o seu reino assim, que ele ia dar um golpe de Estado. A ideia era essa, para alguns lá, né, que ele ia restaurar o reino de Israel chutando o governo romano. A ideia era essa. Mas Jesus vem falar para eles: pessoal, o reino de Deus que vocês estão vendo hoje, aqui, que a gente está vivendo hoje, isso aqui é nada comparado com o que ele vai ser, extremamente pequeno. Então Jesus dá também esse encorajamento, essa consolação para os seus discípulos, falando que o reino de Deus ele vai crescer e ele vai se tornar algo maravilhoso, algo gigante, algo grandioso, algo tão grandioso que no versículo 32 ele fala: uma vez semeada, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem se alinhar-se à sua sombra. Irmãos, as aves do céu, quando fala aqui, entendam, a interpretação acho que a mais coerente é que essas aves do céu não tem nada a ver com as aves da parábola do semeador, que lá Jesus fala claramente, essas aves são malignas. Jesus fala. Aqui, Jesus fala que as aves do céu se aninham sobre seus ramos. Não há coerência, ao meu ponto de vista, irmãos, posso estar errado, tá? Mas não há coerência em o maligno se aninhar sobre o reino de Deus, tá? E aí, qual que seria, né, uma interpretação mais coerente? É que quando fala que as aves dos céus vão se aninhar nos seus ramos, é o quê? Todos os povos da terra. Então o reino de Deus vai se tornar algo tão grandioso que esse reino vai ser o quê? Ele vai pegar todos os povos da terra. Não vai ser algo limitado apenas ao reino de Israel. Jesus está falando aqui, o reino de Deus vai ser tão grande que ele não vai ser só o reino de Israel, só essa extensão de terra aqui. Ele vai pegar o quê? Todos os reinos da terra, todos os povos da terra. Se a gente for para Ezequiel 17, 23, que Ezequiel fala sobre a vinda do Messias, aí aqui ele está falando sobre como seria o reino do Messias, e aí no capítulo 17, versículo 23, ele diz: no monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda a sorte, e à sombra de seus ramos se aninharão aves de todas as espécies. Então aqui, quando fala aves de todas as espécies, está falando o quê? Que vai abranger o mundo todo. Não vai ser algo pequeno, ou mesmo, por exemplo, nosso país. Se a gente pensar, o Brasil é um dos maiores países do mundo. Se a gente pensar, o reino de Deus vai ser o tamanho do Brasil, seria algo muito grande. Mas Jesus está falando aqui, o reino de Deus vai ser tudo, vai abranger todos os reinos da terra. Ele não vai ter limites, ele não vai ser limitado. Vai ser algo grandioso. E no Ezequiel 31, 6, fala: todas as aves dos céus se aninharão nos seus ramos, todos os animais do campo gerarão debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos se assentarão à sua sombra. Aqui já traz os povos, fala dos povos mesmo, tá? Então mostrando, só de falar das aves, Jesus vem mostrar, o reino de Deus será algo grandioso. Daniel 4, 12. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nele sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Então aqui também mais uma figura que reforça que essas aves no versículo
quando fala a parábola do grão de mostarda, se refere ao quê? Que esse reino vai abranger todos os reinos da terra. E aí, irmãos, vamos para Colossenses 3:11. Desculpa, Colossenses 3:10 e 11. E aqui, Paulo está falando na carta: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Aqui Paulo está mostrando que, para Deus, os que creem em Jesus, os que são salvos, não faz a menor diferença quem eles são. Por quê? Cristo é tudo em todos. Também tem o versículo que fala que nós vamos crescer até ser varão perfeito. A vida de Deus vai crescer em nós até que sejamos varões perfeitos. Mostrando o quê? Que a gente tem a vida de Deus em nós hoje. Isso, por ter a vida de Deus em nós, isso tira quem nós somos. Não tira a nossa personalidade, mas tira, por exemplo, eu sou Estevão, brasileiro, ribeirão pretano, estado de São Paulo. Mas, para o reino de Deus, isso não faz diferença nenhuma. Por quê? O que faz diferença para o reino de Deus? É Cristo em nós. Então aqui a gente vê também o cumprimento dessas profecias de Ezequiel e de Daniel. Por quê? Porque o reino de Deus hoje estamos todos nós. Tem algum judeu aqui? Não. Então, até Jesus vir, o reino era só para judeu. E assim, o judeu que seguisse a lei também. Então era uma coisa bem restrita. Quando veio Jesus e ele na cruz rende o seu espírito, ele morre e ressuscita, morre pelos nossos pecados e ressuscita, o que acontece? Esse reino, ele abre as portas, o reino de Deus abre as portas para todos nós. Todos nós que não somos judeus. Todos nós que não somos circuncidados, não somos da circuncisão. Todos nós que estávamos alheios ao reino de Deus. Então aqui a gente vê o que Jesus falou nessa parábola do grão de mostarda. O reino de Deus, ele vai ser tão grande que ele vai aninhar todos os povos da terra. Ele vai alcançar todos os povos da terra. Irmãos, hoje a gente tem igreja até mesmo na Coreia do Norte. Tem cristãos na Coreia do Norte. Por mais que seja um país que seja fechado, ainda há cristãos lá. E quando você ouve um testemunho de algum cristão de lá que conseguiu fugir, você vê como é forte. Acho que teve um testemunho que eu ouvi, que era que eles pegaram a família, cristãos, aí falaram: vocês são cristãos? Só vocês vão morrer. Nós vamos morrer. Aí cavaram o buraco, botaram eles lá dentro e começaram a tapar. E eles começaram a cantar louvando o Senhor. A família, os pais com as crianças. É forte, irmãos, mas veja que o reino de Deus já chegou em tais lugares, a tais nações. E as pessoas dão a sua vida por isso. Então a gente vê que o reino de Deus cresceu. A gente vê uma manifestação do reino de Deus. Por quê? Porque as pessoas não estão presas a essa terra. Porque elas sabem que elas têm uma pátria celestial. Que elas têm um reino muito maior. Então, a gente falar do reino de Deus é algo tão grandioso que para a gente hoje é um pequeno grão de mostarda. Mas que um dia vai ser algo tão grandioso, irmãos, vamos contemplar o próprio Deus na sua presença. E esse reino hoje, ele já alcança todos os povos da terra. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, esse reino hoje, ele já alcança todos os povos da terra. O que significa? Que o tempo da ceifa, ele está
chegando. Significa, irmãos, se a gente parasse para olhar, não, aqui a gente está poucos irmãos, então o reino de Deus está pequeno. Irmãos, o reino de Deus não está tão pequeno assim mais. O reino de Deus já alcança quase todos os povos da terra, se não tiver alcançado todos já. Então, irmãos, hoje a gente vive um momento de dar glórias a Deus. Por quê? Esse reino hoje, ele já cresceu muito mais do que quando Jesus estava aqui. Quando Jesus falou essa parábola, ele já não é aquele grãozinho de mostarda, ele já cresceu bastante. Isso para nós é um motivo de grande alegria, porque não tem, o reino de Deus ele está quase chegando, bom, o quase eu já não sei, né? Mas ele já está bem maior do que ele estava antes. Então, para chegar na sua completude, está menos longe do que estava antes. Isso é um motivo de grande alegria para a gente. Por quê? Porque não falta muito para a gente contemplar o nosso Deus face a face, para a gente entrar nesse reino maravilhoso, esse reino em que a gente contempla Deus, em que a gente desfruta da sua presença, em que tudo que Deus é, a gente vai conseguir receber. Sabe aquele consolo que a gente recebe na oração, aquela alegria que a gente tem quando a gente canta um hino louvando a Deus? Então isso vai ser infinitamente maior no reino de Deus, na presença de Deus. E é isso que Jesus vem mostrar nessas duas parábolas, que o reino de Deus ele não depende da gente, da nossa própria capacidade. Ele é simplesmente o quê? A palavra ela é suficiente para a gente pegar o quê? Nossa palavra ela vai agir. Ela sendo recebida, né, germinando, ela vai agindo por si mesma. E que o reino de Deus hoje ele é muito pequeno comparado ao que ele vai ser. E nos versículos 33 e 34, fala: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, porque tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Irmãos, a ideia das parábolas, de Jesus usar parábolas, não é assim confundir o povo. Jesus queria deixar o quê? Muito claro para as pessoas o que ele estava falando. Por isso que ele utilizava parábolas. Para a gente hoje pode parecer não tão claro. Por quê? Essas parábolas são do povo de Israel naquela época. Para eles era algo totalmente claro. Para a gente não é tão claro. Por isso é importante a gente dar uma estudada. Para quê? Para isso se tornar mais claro para nós, para a gente poder entender. Mas Jesus ele tinha o objetivo de deixar bem clara as coisas de Deus para as pessoas que estavam lá, para os seus discípulos, para que não ficasse dúvida. Por isso que, inclusive, após as parábolas, ele explicava em particular para os seus próprios discípulos. Jesus ainda fazia questão de explicar: vocês não entenderam do jeito que eu falei? Então vamos deixar ainda mais claro. Na parábola do semeador, Jesus traz a parábola, os discípulos chegam: então, Jesus, a gente não entendeu. Ele fala: como vocês não entenderam? Foi tão claro, vocês ainda não entenderam? Então Jesus explica novamente, provando por A mais B o que ele estava falando. Aqui, irmãos, é a mesma coisa. Jesus, o relato aqui é que Jesus falava por parábolas para que as pessoas entendessem o reino de Deus. E aí, conforme a capacidade de quem estava ouvindo. Então, Jesus tentava fazer o quê? Uma parábola cada vez mais clara, mais aplicada no dia a dia, tá? Então, quando ele fala da semente, é por quê? Porque todo mundo lançava uma semente. Todo mundo plantava alguma coisa para poder comer. Por isso que Jesus fala da semente. E aí também tem outro ponto que Jesus fala das coisas do reino de Deus. E a gente só pode entender as coisas do reino de Deus se Deus o permitir. Então, tinham pessoas que não entendiam. Irmãos, que Deus não permitiu. Até tem um versículo que fala que Deus cegou a sabedoria dos sábios. Então, se Deus não permitir, Jesus poderia falar da forma mais clara possível, não iria haver nenhum entendimento por parte das pessoas. Mas, versículos 33 e 34 mostra
a preocupação de Jesus de ser entendido pelas pessoas, de ser entendido por seus discípulos, para que eles realmente conhecessem o reino de Deus, conhecessem as coisas de Deus, para que não ficasse nenhuma dúvida. Por isso que, além da parábola, ele fazia o quê? Ele explicava a parábola que ele acabou de falar. Amém? Aí, irmãos, né, algumas aplicações. O reino de Deus, ele cresce com a palavra e ela é suficiente, né? Hoje, a gente vê o quê? As pessoas usando muito recurso para trazer gente para a igreja, para manter gente para a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos chamar um cantor, não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, a gente não precisa fazer esse tipo de coisa. Por quê? Jesus veio mostrar que a palavra é suficiente. Eu lembro, inclusive, que houve um pastor falando uma vez, né, um líder de igreja falando, e ele falou: irmãos, as outras igrejas estão tão cheias, a gente não cresce, o que a gente está fazendo de errado? Depois disso foi só ladeira abaixo. Por quê? Porque aí tirou Cristo e botou outras coisas para ser o foco. Mas, irmãos, a gente não pode fazer isso, de parar e olhar: nossa igreja não cresce. Nossa, por que tem poucos irmãos? Irmãos, a gente tem que fazer o quê? Semear a palavra. Porque depois dessa fala de a igreja não cresce e que a gente está fazendo de errado, a igreja foi só ladeira abaixo. Por quê? Deixou Cristo e vamos fazer coisas que atraem as pessoas. Irmãos, a gente não tem que atrair as pessoas com coisas, com eventos ou algo do tipo. A gente tem que fazer o quê? Usar a palavra de Deus. Ela é suficiente. Mas a gente pode fazer um café para o Dia das Mães, convidados? Podemos, irmãos. Podemos, não há problema nenhum nisso. Qual é o problema? A gente dá um foco excessivo nisso e esquecer a palavra de Deus. A gente tem que entender que qual que é o principal do nosso culto a Deus, qual é o principal da nossa vida? É a palavra de Deus. E ela é suficiente. Né, irmãos? Então, por mais que pessoas hoje busquem recursos, busquem fazer um prédio mais bonito, uma estrutura de louvor melhor, busquem fazer N coisas, fazer uma pregação, o que mais tem hoje, né? A pregação coach, ela massageia o seu ego, e aí você chega aqui, porque a sua semana foi muito estressante, você chega na igreja para receber uma massagem no seu ego, a pessoa fala 2 palavras de Cristo e ótimo, você está todo feliz. Mas e o reino de Deus, amigos? Foi edificado? Não. Nossa, mas tem 1000 pessoas na igreja. De Deus essa igreja não é. Por quê? Jesus deixa muito claro, o reino de Deus é semelhante a uma semente. Essa semente é o quê? A palavra de Deus. Se não tem a semente, tem como ter reino? Não. Então, irmão, essa aplicação hoje, para nós como cristãos, ela é muito importante. Por quê? Porque o principal é a palavra de Deus. Não é como as pessoas vão ficar, porque as pessoas vão ficar, como elas vão vir, porque que elas vão vir. Amém? A palavra de Deus, ela é suficiente. Amém? E aí, mas o que a gente pode fazer, irmãos, para encher essa igreja? A gente pode pegar a palavra de Deus e semear. Só isso? Só isso. Dobrar o joelho, muita oração, também agir. Por quê? Porque você está pedindo a Deus para Ele agir. Aí, quem vai agir, irmãos, é Deus. Então, é algo muito simples, até difícil da gente entender, mas quem vai agir é Deus. O que a gente pode pegar é semear a palavra, dobrar nosso joelho e orar para que Deus faça a palavra germinar, crescer e frutificar. E às vezes também a gente está muito preocupado, irmãos, com eu quero ver esse fruto, eu quero ver esse fruto, eu quero ver esse fruto, e a gente se desanima. Irmãos, o fruto vai vir. Né? Não sei se os irmãos já ouviram, né? A pessoa, nossa, eu passei 10 anos orando por tal pessoa, pregando para tal pessoa, e depois de 10 anos a pessoa aceitou Jesus.
Irmãos. Por quê? Você vai lá lançando a semente. Um dia aquela terra deixa de ser dura. O dia que essa terra deixar de ser dura, a semente vai entrar. Só que aí não é assim, a semente entrou, a pessoa virou crente. Talvez seja, não sei. Só que aí talvez tenha um tempo para a semente germinar ainda. Aí você tem que continuar, né? Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Então, irmãos, não desanime. Acho que a maior aplicação que a gente tem nesse trecho aqui é não desanime. Não desanime. Por quê? Deus é quem está agindo. Né? Descanse. Deus está semeando. A gente semeia a palavra. Deus faz ela germinar, crescer e frutificar. E na ceifa, Deus também vai fazer a ceifa e colher os seus. E no grão de mostarda, a gente pode olhar aqui nós. A gente é um pequeno grupo. Sim, mas esse grupo vai crescendo, irmãos. Né? Até a gente estava conversando com o Felipe outro dia. Aí ele falou, quando ele até chegar aqui eram poucos irmãos, não tinha louvor, era uma coisa bem corrida, mas aí começaram a aparecer os irmãos. Até que um testemunho que o Felipe deu, né? É que o dia que teve o primeiro ensaio aqui, ele queria chorar de tanta alegria. Porque ele estava aqui há tanto tempo, mas foi o primeiro ensaio que teve. Irmãos, parece pouca coisa, mas a gente está vendo a igreja crescer. É de pouquinho em pouquinho? Sim. Mas a igreja vai crescer, irmãos. Fiquem tranquilos. Isso olhando só para a gente aqui, né? Igreja Cristã Evangélica do Calvário. Se a gente olhar para o cristianismo de forma geral, vejam que está crescendo. Muitas pessoas estão entregando sua vida para Jesus, isso é algo maravilhoso. Então a igreja de Deus, o reino de Deus, ele está crescendo. Né? Fiquem calmos, né? Aqueçam o coração de vocês, porque Deus está fazendo a sua igreja crescer. Tá? A cada dia, Deus faz a sua igreja crescer. Por forma de quê? Do agir do Espírito de Deus, da palavra de Deus. Amém?